Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra, muito bem-vindos ao canal. Hoje seguimos a série dos 17 vídeos sobre as 17 equações que mudaram o mundo. Hoje a nossa quarta é exatamente sobre a lei da gravidade. Tá? Lembrando, essa é a lista das 17 equações. Falamos já sobre o teorema de Pitágoras, sobre logaritmos, sobre a definição de cálculo. Hoje entramos na lei da gravidade, tá? E aqui, como sempre, eu faço a recomendação do livro, no qual tem a lista destas equações inteiras, se você quiser estudar e saber mais. Novamente entra em cena Sir Isaac Newton. E aí tem toda aquela história bem bacana, que ele estava sentado debaixo da árvore, a maçã caiu na cabeça dele, e aí toda a teoria, né, foi desenvolvida. Lembrando, tá, pessoal, a gravidade sempre existiu, não é um fenômeno físico, tá? O que aconteceu é que Newton, né, conseguiu formular, colocar, escrever matematicamente, tá? Exatamente as leis e princípios que regem este fenômeno. Mas não foi ele que inventou. É errado falar que ele inventou a gravidade. A gravidade sempre existiu. Ela é uma consequência da existência da matéria. Né? Ele fez a quantificação do processo, ele matematizou a coisa. Pois bem, essa é a fórmula que nós conhecemos. E aí, o que a gente precisa saber? Porque você fala e imagina um negócio desse tipo aqui, e você fala, estudei isso lá na escola e passei na prova e depois, né, não usei mais para nada. É aí que você se engana, é aí que nós nos enganamos quando nós saímos da escola com essa mentalidade para muitas coisas. Por quê? Você sabe, por exemplo, que se você quiser, você pode usar essa fórmula aqui para calcular a massa de um corpo? A massa do planeta Terra, por exemplo, você faz ideia? Né? Leandro, mas eu não sou geólogo ou qualquer coisa que eu vá precisar calcular a massa do planeta Terra. Né? Legal, você sabia que você pode usar isso daqui como uma variável no modelo preditivo? Sabia que você pode usar isso daqui no mercado financeiro? Aí agora eu peguei sua atenção, né? Então vamos entender como ela funciona para você daí conseguir entender quais são os processos e a metodologia que você pode usar para transpor esse conhecimento além. Então a fórmula da teoria é exatamente essa daqui, onde eu tenho o F, que é exatamente a força, tá? Gravitacional, ela é igual a multiplicação da constante gravitacional G pela massa de um corpo 1 vezes a massa de um corpo 2. Lembra, pessoal? Massa não é peso, tá? Peso é massa vezes aceleração. Massa é massa. Então, Leandro tem, sei lá, 75 quilos. É a massa do Leandro. A gente, erroneamente, no jargão, na linguagem popular, a gente fala peso, mas é massa. Tá? Dividido pela distância desses corpos elevada ao quadrado. Qual que é o ponto? Significa, então, se houver a existência de dois corpos e houver, né, esses dois corpos tiverem massa, existirá exatamente essa força, né, que os atrai, que é a gravidade, e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que significa isso? Tá? Primeiro, ela é diretamente proporcional à massa do corpo. Então, se a massa do corpo é maior ou ela, né, é aumentada em relação ao outro, eu tenho uma força maior. Se, né, e ela é o inverso quadrado, no inverso da distância, porque se eu tenho uma distância elevada ao quadrado aqui, a minha força gravitacional, né, será menor. Significa que se eu tiver o dobro da distância, eu tenho a minha força diminuída em 4 vezes, porque é elevado ao quadrado. Ou seja, realmente conforme eu me, né, afasto, a força diminui pelo quadrado dessa distância. Então, você tendo os parâmetros como a constante gravitacional, que ela é dada ou conhecida, você tendo a massa dos corpos e a distância entre eles, você chega na força. E aí, nas provas, nos cálculos, eles brincam com as incógnitas, vão te dar a massa, vão te dar a força, vão pedir para calcular a massa do outro corpo e assim sucessivamente. Tá? Qual que é um ponto? Em comparação, tá, a outras forças que exercem
ou são exercidas sobre um corpo, porque a gravitacional não é a única, essa daqui relativamente é uma das mais fracas. Lembrando também que o advento, né, da teoria geral da relatividade de Albert Einstein suplantou a lei geral da gravidade de Newton, porém ela ainda, pensando na mecânica clássica, pensando nos corpos, ela funciona relativamente muito bem, ou aproximadamente muito bem. Né? Obviamente, se você está no espaço, se você tem outros elementos a serem considerados, a teoria geral da relatividade vai ter um papel mais relevante. Tá? Por que ela é importante? Como eu disse, não foi Newton que inventou a gravidade, apesar que eu já ouvi as pessoas falando isso, é um erro que é até relativamente comum, não deveria ser, mas a força da gravidade, de um modo geral, e aí não estou falando do Newton, não estou falando da teoria do Newton, estou falando do fenômeno gravitacional, ele é importante porque, relativamente, dentre outros fatores, ele mantém o nosso sistema solar coeso, né? Então você tem ali o Sol se movendo num espaço, num movimento helicoidal, e seguindo ele também nesse movimento helicoidal você tem os planetas orbitando ao redor, né? Então quando houve toda a formação que começou todo aquele movimento, com certeza a gravidade, né, o tamanho, a massa do Sol é extremamente expressiva em relação aos demais planetas, isso você manteve ali a órbita. Também os satélites utilizam esse tipo de coisa para você conseguir fazer o cálculo deles estarem ali em órbita, obviamente melhorados após a teoria da relatividade. Né? É um fenômeno natural também que mantém a nossa atmosfera por perto, né? A gravidade da Terra é um dos fatores que ajuda que nós mantenhamos a nossa atmosfera por perto e propicia aquilo que nós temos como ambiente para a vida. Ajuda naturalmente, né? No fluxo dos rios, montanha abaixo, até o encontro, né? No mar, por exemplo, chuvas, a neve, e também é responsável pela órbita da Lua e das marés. São fenômenos básicos. Tá, ok. Outras considerações que você precisa ter sobre, tá, a teoria da gravidade de um modo geral. O campo gravitacional que nós temos na Terra, e aqui ele parte da aceleração que nós temos, né, que é aquela constante que a gente tem, que é o 9,8 metros por segundo ao quadrado, naturalmente, quanto mais próximo nós estamos, ou mais afastados nós estamos do núcleo da Terra, naturalmente aquela velocidade que tem como padrão ali numa região razoavelmente aproximada da superfície da crosta terrestre é dos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se eu me afasto muito, lembra? Naturalmente eu posso ter também um valor menor daquela, né, aceleração, e eventualmente se eu me aproximo do núcleo da Terra, aumenta até o ponto que eu estou ali próximo ou no núcleo, na verdade, e a aceleração zero, porque eu estou ali atacado exatamente no núcleo do planeta. Tá? A força da gravidade ela sempre está presente, dado que existe massa, porque lembra, a massa de um vezes a massa de outro, se eu não tenho massa, zero, o F vai ser zero e fim da história. Relativamente fraca comparado às outras forças, a gente já vê o porquê disso, né? Entretanto, como nós sabemos, a sua presença ela é notável quando nós temos objetos maciços como o Sol e outras estrelas e outros corpos celestes ainda muito mais grandiosos do que a estrela na qual nós orbitamos. Pois bem, uma aplicação da lei da gravidade que eu tinha dado spoiler no começo do vídeo é justamente a aplicação dela no mercado financeiro. Você vai ficar pensando em indicador técnico, cara? Expande um pouco. Repara, me acompanha no raciocínio. Tá? Quem é aluno meu do Outspoken Marketing viu isso e já viu muitas outras aplicações da física. Tá? Aqui é um gosto, mas é uma coisa que você pode pensar, você pode fazer. Tá? Imagina que você tem exatamente essa força gravitacional. Aqui, ó, eu tenho um gráfico plotado, tá? Mais ou menos aqui num período de 10 anos, de como funciona a gravidade entre dois, né, elementos, né, entre dois comportamentos de um ativo. Leandro, quais são esses comportamentos? Ora, para raciocinar. Imagine que você tem a média móvel dos retornos. E, eventualmente,
você tem um retorno que escapa um pouquinho. Lembra? Uma das teorias da formação da nossa Lua, né, ao redor da Terra, foi que houve ali, bateram dois grandes corpos, um deu uma afastada do outro, aí toda aquela zona lá no espaço começa a girar, a gravidade mantém eles e a nossa, né, a Lua e a Terra continuam ali girando. Naturalmente a Lua se afasta um pouquinho, né, a cada período, mas ela majoritariamente está ali, mas ela fica ali razoavelmente perto da Terra. Você pode imaginar que o retorno ele vai orbitar, ele vai, né, existe uma gravidade daquele retorno em relação àquela média dos retornos. Por que você não usa isso, né, e usa isso como uma variável? E aqui está o comportamento, olha como ela varia no tempo. E se existe essa variabilidade no tempo, muito provavelmente, tá, isso daqui seria extremamente preditivo e de fato ajuda muito a entender o comportamento. Então você pode justamente imaginar, ué, aqui é a minha constante, tá? Você pode simplesmente ignorá-la e não precisa considerá-la, porque nós não estamos falando aqui na escala dos planetas. Mas se você pegar a ideia aqui da fórmula, onde você tem aqui uma distância e você tem aqui um valor e aqui você tem o outro valor. E aí você tem uma beleza dessa. Eu acho maravilhoso, eu acho sensacional, pessoal. Tá? Acho sensacional. E recomendo que vocês parem para pensar nessas coisas. Tá? Isso daqui ainda não existe no Brasil. Eu sou provavelmente um dos, se não o primeiro, tá, a estar falando isso daqui. Prestem atenção nessas coisas, tá? Porque isso daqui faz toda a diferença. Tá? Faz toda a diferença. E aí, isso daqui você vai associar um alvo e daí você vai construir os modelos preditivos, tal qual eu ensino vocês a fazer aqui no Outspoken Market já há 4 anos. Pensa nisso, né? Aproveitando esse momento, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixe aquele seu like, lembrando, né, para continuar ajudando. Uma outra aplicação, aquilo que eu, né, falei no começo, vamos supor que você tenha, obviamente aqui com uma escala, né, não consideremos a escala, mas você tem um objeto pequeno ali na superfície da Terra, e você sabe a massa dele. Vamos supor que a massa dele seja de 1 kg. E aí, eventualmente, essa massa de 1 kg, você pode pensar o seguinte: nossa, dada aquela fórmula da teoria geral da relatividade, da gravidade, eu posso calcular a massa da Terra. Eu não faço ideia qual que é a massa da Terra. Ora, você pode. Está aqui um racional. Isso daqui às vezes é pergunta de vestibular, isso daqui às vezes é pergunta de concurso, sabe Deus do quê? Né? Mas você tem, se é te dada, né, a constante gravitacional, que é 6,67 vezes 10 a menos 11. Tá? Por isso que é muito pequenininho, por isso que eventualmente você vai ter, né, também essa força pouco expressiva. Vezes 1, que é a massa que você tem daquele corpo ali, vezes M2, que é a massa da Terra, M2 é o que você vai querer saber. A distância, que é mais ou menos o raio da Terra, é isso daqui. Lembrando, tá, né, que a Terra não é uma esfera perfeita, ela é um pouco achatada justamente pelo movimento de rotação em torno do próprio eixo, tá? Então ela é um pouco achatada nos polos, né, e aí ela tem ali um formato, não necessariamente uma bola perfeita, mas ela é uma bola, né, um pouco achatada, e aí você substitui esses valores na fórmula, que é simplesmente cálculo, você chega na aproximação muito boa da massa do planeta Terra, que é 5,96 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, né? Que aí, se você vê essa quantidade de zeros que deu aqui, é 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão quilos, né? Um exemplo. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Compartilhem o canal, compartilhem o vídeo. Tá? Para mim é sempre uma grande alegria estar aqui com vocês. E a gente segue a série. A próxima a gente vai falar sobre os números, né? A raiz de -1, né? O número imaginário e como isso mudou completamente também as nossas vidas. A gente se vê na continuação dessa série. Um grande